Oi, eu sou a Chica. E está começando mais um resumão das novelas. Menina, o capítulo do dia 30 de janeiro da novela Mania de Você Tá Pegando Fogo. Tem de tudo, então já se prepara porque a gente vai dissecar cada detalhe dessa novela que tá impossível de parar de assistir. O capítulo começa com o Molina conversando com o Volney, e o Volney contando como achou a Mércia. Aí o Molina diz que ele poupou o trabalho de achar ele e que é muito fã do trabalho dele. Ainda elogia a criação do golpe que ele tentou aplicar no Mavi. O Volney tenta se explicar, mas o Molina corta e faz uma proposta de trabalho para o Volney dizendo que precisa dos serviços que ele faz. E nisso o Molina faz uma oferta de salário e o Volney diz que é um número interessante de se pensar. A cena muda para o Mavi pedindo perdão por ser um imbecil com a Luma, e ela fala para ele esquecer. Aí ele pergunta como ela fez para esquecer o Rudá e pede para ela ensinar ele. Ela diz que não tem fórmula, que só com o tempo, com outras coisas aparecendo, e aos poucos aquela pessoa vai ficando mais distante, até que você não sente mais nada. Mas que não é simples e é um dos maiores sofrimentos da vida. Aí ele pergunta se o carinho que ela tem por ele vai passar também e diz que não merece. Nisso, ela abraça ele e fala que ele ainda vai ser muito amado nessa vida, que todo mundo merece ser amado. Gente, que cena bonita de se ver! Sério, será que o Mavi vai mudar? De volta pro barco do Molina, ele conta toda a armação de como ele não morreu e todo o plano para arrancar o dinheiro da Luma. E então ele pergunta se o Volney aceita o trabalho. O Volney aperta a mão dele aceitando. Aí o Molina pede um champanhe para a Mércia para comemorar. Enquanto a Mércia está servindo o champanhe, ela coloca um remédio em uma das taças e entrega pro Volney, que toma a bebida. Menina, que babado! Por que será que a Mércia fez isso? Bom, de volta à cena, o Volney assina o contrato de trabalho do Molina, mas dá pra ver que ele não tá aguentando ficar em pé. Enquanto isso, a Mércia fica apreensiva. Eis que, enquanto o Molina está falando, o Volney começa a se sentir estranho, encara a Mércia e pergunta o que eles fizeram com ele. E aí ele fala: "Vocês me envenenaram." O Molina pega o Volney nos braços, começa a dançar com ele e depois joga o corpo dele no sofá. Gente, como esse Molina é um cretino. No resort, o Tomás e a Bruna se encontram e começam a conversar sobre o Volney. Ela conta que foi pega por ele e que ele a ameaçou. O Tomás diz que o Volney é um psicopata e ela comenta que percebeu que realmente não conhece ninguém. O Tomás diz que sabe como é e que tá passando por isso na casa dele. Nisso, o Yarley chega e a conversa termina. Enquanto isso, a Viola está no celular tentando falar com o Volney, mas não consegue contato e fica nervosa. De volta ao barco do Molina, o Volney está mole no sofá e a Mércia tenta tranquilizar ele. Aí ele relembra momentos com ela e completa dizendo que nunca mentiu sobre gostar dela, e nisso ele apaga. Na casa da Diana, ela está super desatenta, pensamento longe, pensando no Volney. E ela comenta o quanto ele mudou, que ele tinha um coração bom e que alguma coisa aconteceu para ele ficar assim. Aí ela diz que acha que perdeu ele para sempre. Gente, tadinha da Diana. Muito triste ver o sofrimento dela. Enquanto isso, no barco do Molina, a Mércia diz que o Volney ainda tem esperança, e a Mércia pede para eles darem uma chance, dizendo que ele não vai trair eles. O Molina diz que não tem a menor chance dele sair vivo. E então, junto com os capangas, o Molina leva o corpo do Volney para fora do barco. Coloca correntes em volta e atira ele no mar. Menina, fiquei passada aqui. E vocês? O que acham? Será que o Volney vai morrer mesmo? A cena muda para o Daniel e a Michelle voltando para casa se beijando. Aí toca o telefone, é o Cristiano, mas a Michelle não vê. O Cristiano deixa uma mensagem de voz dizendo que se tudo der certo, ele vai estar voltando. Menina, e agora o que será que a Michelle vai fazer? De volta ao barco do Molina, a Mércia fica toda preocupada com o Volney, e pergunta o que acontece se ela for investigada pelo desaparecimento dele.
O Molina interrompe falando sobre a reunião do Albacoa 2 e dá as instruções sobre o plano deles. Gente, eu ainda estou chocada que eles jogaram o corpo do Volney vivo no fundo do mar. Enquanto isso, na casa do Mavi, ele e a Luma estão conversando sobre a reunião que o Mavi vai ter. Ele não quer ir, mas a Luma convence ele e diz que vai acompanhar ele na reunião. Na casa do pai da Viola, ela sai dizendo que tem que ir pro restaurante. Mas eles aconselham ela a não ir por tudo que aconteceu. Mas ela diz que vai sim e que já tem um plano. Menina, que coragem da Viola em dar as caras no restaurante. Não é mesmo? A cena muda para o Iberê conversando com a Lorena, dizendo que quer ficar com ela, mas ela se recusa, falando que não tem dono. Ele fica com ciúmes e quando se despede, eles se beijam, deixando a Lorena toda balançada. A Du e o Wagner percebem e começam a conversar com ela, pedindo para ela dar uma chance pro Iberê. Quando a Lorena sai, eles começam a falar sobre o Edmilson, e a Du comenta que ele deve estar explorando a Luzia. A cena corta pro Edmilson preparando um ovo mexido ruim pra Luzia. Nisso, a Luzia fica revoltada, sai e ele tenta impedir, falando que quer conversar. Ela pede dinheiro pra ele, e ele diz que ia pedir dinheiro pra ela. Ela retruca: "Você acha que eu sou mulher de bancar macho?" Aí o Edmilson dá um dinheiro pra ela. Quando ela tá saindo, ele pede pra ela trazer uma cachaça pra ele, e ela responde: "A única coisa que você vai tomar comigo é jeito." Gente, esses dois são fogo. Será que a Luzia vai colocar o Edmilson na linha? Enquanto isso, na casa da Berta, ela pergunta pra Isis que cara de mau humor é essa, e a Isis diz que não quer perder o filho dela. E a Berta já solta que elas precisam encarar a verdade. Nessa hora, a Isis tem um estalo e já começa a imaginar a Berta morrendo envenenada. Depois ela sai correndo para a lavanderia e conta para Lady o plano de como se livrar da Berta. A Lady, coitada, fica desesperada e tenta convencer a Isis a desistir dessa loucura, mas não adianta. A Isis está decidida, e a Lady fica toda preocupada. Que babado! Será que a Lady vai acabar ajudando a Isis? O que vocês acham? No restaurante, a Viola chega e dá de cara com a Luma, que já vai perguntando o que ela tá fazendo ali. A Viola responde que trabalha no restaurante e pergunta se tem algum problema. E a Luma já solta um cara de pau na cara dela. As duas começam a bater boca, e a Viola joga na cara da Luma como ela e o Mavi acabaram com a carreira dela. A Luma, por sua vez, diz que é melhor trabalharem com a verdade e admite que a Viola não gosta dela. No fim, as duas acabam entrando num acordo para, pelo menos, serem profissionais na cozinha. Gente, essas duas precisam se acertar logo, né? De volta à casa do Daniel, ele e a Michelle estão lá, praticamente em lua de mel, curtindo o momento. Mas aí, a Michelle vê uma mensagem de voz do Cristiano, avisando que vai ser julgado hoje. O Daniel tenta tranquilizar ela, dizendo que tudo vai dar certo. Enquanto isso, na casa do Mavi, a Mércia tá conversando com ele quando a Luma chega avisando que a Viola apareceu no restaurante e disse que vai continuar trabalhando lá. A Mércia fica fora de si e já sai correndo, nem pensa duas vezes. Quando a Luma e o Mavi ficam sozinhos, ela acaba meio que desabafando pra ele, e nisso rola um beijo entre os dois. E lá no restaurante, a Mércia chega bofando, já chamando a Viola pra conversar. Quando ficam a sós, a Mércia manda real: tá demitida. A Viola nem se abala e diz que já tava esperando. Mas aí, ela solta uma pergunta bombástica: e o Volney, hein? Cadê ele? Eu sei que ele estava te seguindo e que tinha descoberto informações sobre você. Ixi, a Mércia fica passada com a Viola. O que será que a Mércia vai responder? Que babado, né? Será que o Volney morreu mesmo? Será que a Mércia vai segurar essa bomba? E essa treta da Viola com a Luma, hein? Conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Ah, e não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho.
porque amanhã tem mais resumão para a gente comentar. Um beijão da Chica e até o próximo vídeo.